Bom, gente, esse é o meu segundo vídeo, né? E eu quero agradecer a vocês por estar assistindo o vídeo e também pode ajudar aí, né, com as suas ideias, o que vocês concluem que é este acontecimento. É uma experiência fora do corpo, onde eu deixei o meu corpo lá deitado e fui flutuando, voei, sei lá. E eu vi porta de luz, né? O homem da cabeça branca e com controle na mão, o casarão, as repartições, o povo vestido de branco trabalhando. Aí eu fui puxada por uma força assim. Ela é mansa, mas que suave, mas que você só vai. Não tem jeito parece que não tem jeito de a gente lutar contra aquilo ali e voltar, não. Ir pro lado contrário, não. Então, e aí, neste que eu fui puxada para cima de uma serra alta, mas era noite, mas a serra estava iluminada. Ela era iluminada fosca, tipo também o que eu falei, que parece o copo congelado, né? Se, por exemplo, é bem gelado demais, aí fica fosco, né? Tipo isso. Então, as serras eram daquele tipo e mais parecia, era assim, pinhas de cristal, umas altonas, outras menores, e assim, sabe? Mas eu fiquei assim encabulada com a beleza daquilo e cheguei a olhar lá para baixo e parecia que o mar batia as ondas, né, nas pontas dessas rochas, mas batendo assim, igual eu falei, parecendo cristal, tudo muito branco, a água do mar branquinha, eu vendo à noite. Mas é à noite, mas eu via, é uma coisa incrível, não ficava na escuridão, breu, não, né? Então, assim, eu fiquei muito admirada com aquilo e com a beleza daquilo tudo. E, sabe, assim, a gente não sabe muito bem explicar, não, porque a beleza é extraordinária. E eu fui subir mais assim, sabe? Essa rocha de cristal, essa pinha, lá pro mais alto dessa pinha. Aí lá é que ficou tudo escuro. Era noite, puro breu. E naquilo ali, eu vi o mundo todo no escuro. Sabia que era o mundo. Entendeu? Eu sabia que era um mundo, não era uma cidade, nem coisa. Eu sabia que era um mundo, porque de lá era vasto e de escuridão. E nessa escuridão, eu fui vendo uma luzinha que acendia aqui, outra lá. Umas luzes eram tão fortes que clareavam um bom lugar em volta. Outras eram pequenininhas e fixas, e outras piscavam, acendia e apagava, e acendia uma aqui, uma lá, outra lá, e aí assim gradualmente, sabe? Gradualmente, né? Acendendo, e foi enchendo ali o mundo, não sei falar se é céu, porque era tudo escuro. Acendia uma, acendia outra, uma que chegava a acender, outra apagava, às vezes ela não aguentava ficar, apagava. Então era assim, a luz muito o ponto de luz muito luminoso, outros mais fracos, outro piscando e outros acendia e apagava. Eu fiquei olhando tudo aquilo ali, cada luz que acendia, eu ficava observando ali. Aí eram como se fossem estrelas, né? Umas piscando, outras fortes, outras mais fracas, outras acendiam e apagavam. Parecia até estrela, sabe? Mas aí, nesses momentos que uma luz daqui acendia, outra dali acendia, né?
E eu fiquei presenciando, olhando todas, assim, né, aparecerem ou apagarem, e eu ouvi uma voz. Era muito familiar, mas não era de pessoas que eu conhecia. É uma voz mansa, suave, mas que ela, todo quatro cantos do mundo, ouvia essa voz, assim, ela ordenava, mas suave, sabe? E não tinha como a gente discutir, duvidar ou desobedecer, uma coisa assim, forte, suave, não sei explicar. Não falava aqui no meu ouvido também, não tinha pessoa do meu lado. Falava assim, que ia aquele mal do mundo se não fosse aquelas luzes. Que aquelas luzes, elas eram as pessoas que oravam, jejuavam, que faziam caridades, que faziam seus atos de bondade, que, né, eram usadas para poder falar da vontade, né, através a minha vontade, que fala, a minha vontade, e que as pessoas iam, e as luzes que iam aparecendo são pessoas que estavam se convertendo. As luzes que piscavam eram as pessoas que, sabe, que vezes estava, né, convertendo, mas vezes tentava desanimar. As fraquinhas são aquelas que estavam perseverando ali no início, que iam ainda, né, poderiam fortalecer. E as fortes, elas são as pessoas que já estavam no, falou assim, que era, agora que eu lembrei essa parte. Ele falou assim, é igual uma escola. Tem o básico, o primeiro degrau, vai subindo para o segundo, terceiro, e vai subindo, até chegar no mais alto grau de espiritualidade, o nível superior da espiritualidade. E o resto que não acendia estava na escuridão, Porque as pessoas que já tinham aquela luz própria, que já estavam com a iluminação forte, tinha que estar levando as pessoas para junto deles, naquela luz, caminhar junto, para que eles pudessem sair daquela escuridão de trevas. Mas, assim, eu fiquei olhando tudo com normalidade, eu não assustei com a voz, eu simplesmente fiquei ouvindo e olhando os pontos de luz. E fiquei pensando assim, ai do mundo se não fossem essas luzes. Sem as luzes, a escuridão é total. A luz chega e clareia a escuridão. Fiquei pensando aquilo ali, e fiquei pensando nas pessoas que começavam a acender suas luzes e apagar outra vez. Fiquei pensando aquilo ali, aí eu mesma deduzi assim, sabe? Que ele falou foi de conversão. Eu tinha aquela certeza que ele falou foi de conversão. Pessoas que convertiam, iam se acendendo, né, acendendo em si próprias luzes. Aí eu entendi, foi assim. Tudo numa normalidade, numa calma, numa paz, né? Então, é assim que deu para vocês entenderem. E o que me marcou, que ele, no final, ele falou assim, é assim que funciona até que tudo se cumpra. E parou de falar e eu ainda continuei olhando ali como funcionava aquelas luzes e de repente, lentamente,
Do nada, assim, eu comecei a descer. Comecei a descer lentamente, sem medo, sem pensar em tempo, até porque eu tinha uma diferença de tempo, né? Era um tempo que a gente tinha calma, era tranquilo, mas acontecia muita coisa. Não é o tempo igual aqui, não. Aí eu não sei explicar isso aí eu não consigo explicar. Mas deu para muita experiência, né? Muito acontecimento durante aquele tempo. E lá aquele tempo era normal, era um acontecimento normal. E, na verdade, voltando, foi pouco tempo de ausência depois que eu voltei, porque eu tinha a base da hora que eu fui ligar a televisão, né? E depois, quando eu voltei, eu vi que não foi tanto tempo que eu fiquei ausente assim. Aí fui descendo, flutuando, voando sem asas, né, de barriga para baixo e observando outros acontecimentos que eu vou contar no vídeo 3, para que não fique tão longo, né, cansativo. Aí vocês podem né, dar a sua opinião ou compartilhar com quem sabe, né, o que é, para que até eu mesmo fique informada, porque nem eu compreendo se isso é dom espiritual, se isso é ausência do corpo, não sei como é que é, ou se isso é EQM, eu não sei o que foi não, mas aí continua, viu? Vamos ver a outra parte. Tchau.